E vamos para a batalha, né, irmão? Campanha não é fácil. Tem levante, o inimigo se levanta dentro da nossa casa, se levanta em tudo quanto é lugar, mas nós não podemos desistir e nem quebrar, porque Deus ele tem palavra para mim e para você. Irmãos, quero agradecer aqui a Deus, né, pela minha esposa, a minha guerreira que sempre está me acompanhando, me ajudando, que é a primeira pessoa a quem eu prego a mensagem antes de trazer a igreja, é ela, meu Deus, né? Está sempre comigo. Quero dizer que eu te amo, meu amor. Amém? Então vamos lá, irmão. 1 Pedro 5. Aí eu vou aqui no 10, versículo 10 e o 11. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória, depois de haveres padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. O 11. E Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. E a igreja diga amém. Pode se assentar, meus irmãos amados. Irmãos, trouxe aqui meu tablet, meu companheiro. Irmãos, para a gente entender, irmãos, essa carta de Pedro, nós temos tem que saber, a gente tem que mergulhar um pouquinho na história do autor, né? Deixa eu só mudar aqui, para que a gente possa ter uma palavra. Irmãos, eu vou falar um pouquinho de Pedro. Eu quero que vocês abram os vossos ouvidos e prestem bastante atenção na palavra. Amém? Então vamos lá, irmão. Chamado de Pedro. Pedro foi escolhido para ser um dos 12 discípulos de Jesus. E um dos 12, ele era um dos que mais fazia parte do ciclo próximo de Jesus, que era formado por Pedro, Tiago e João. Amém, irmão? Pedro, ao ser chamado, abandonou a sua profissão de pesca para seguir a Jesus Cristo. E Pedro, mesmo vivenciando momentos impactantes com Cristo, mesmo assim ele ainda tinha uma fé imatura, irmãos. O que é uma fé imatura, irmãos? Uma fé imatura é uma fé não sólida, que não suporta a dificuldade da vida e que busca explicações e negociação com Jesus. Ou seja, Pedro, há muitos que sabem a história de Pedro. Pedro ele era meio bruto, Pedro ele era meio marrudo, Pedro tinha os seus defeitos, mas nós vamos aprender aqui, né? E tinha uma fé imatura. E eu aprendi muito com essa história de Pedro, porque não é diferente nem na minha vida e nem na sua vida, porque nós somos carne. Nós somos carne, nós podemos falhar, mas aquele que te conhece por dentro, ele sabe o momento e a hora certa em que o seu chamado vai se concretizar. Às vezes, pastor, é meio complicado nós lidarmos com Pedro, porque Pedro, às vezes, ele quer até discutir com o pastor, achando que tem razão. Mas o pastor é o anjo da igreja, é Deus quem colocou ele para cuidar da igreja. E Pedro teve que aprender com Jesus durante a sua trajetória, né? Eu imagino Pedro bruto, né? Ah, Jesus, mas não é assim. E querendo corrigir logo quem? Logo quem veio do céu, irmão. Mas assim é a vida de Pedro. Então vamos continuar aqui. Então, Pedro se achava, a história de Pedro. Pedro se achava o mais forte, o mais envolvido e o mais dinâmico entre os 12 na sua jornada da fé. Mas Pedro também em muitas vezes demonstrou ter dúvida, impaciência, descontrole, falta de fé e falta de domínio próprio. Será que alguém se identifica assim? Irmão, pode levantar a mão, porque nós somos foda, nós queremos manter, às vezes nós queremos explodir.
né? Mas é só naquele momento, porque depois o joelho, Jesus incomoda, o joelho vai dobrar e o perdão é liberado, né? Então, irmão, vamos aqui. Então Pedro, ele, como vai dizer a história, Pedro negou Jesus por 3 vezes, e por 3 vezes ele foi perdoado. Então Pedro foi chamado para apacentar ovelhas e o rebanho de Cristo, depois de sua conversão genuína e de ter recebido o Espírito Santo. Pedro desempenhou um papel fundamental na igreja primitiva, que foi a liderança e propagação do Evangelho de Cristo no primeiro século. No livro de Atos nós podemos ver mais sobre a história dele, e ele também é autoria da primeira e da segunda carta de Pedro. Logo vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso aqui. Vamos ver. Se eu estiver entendendo, entenda essa palavra. Pedro, depois de ser batizado no Espírito Santo, então Pedro, após ser batizado no Espírito Santo, se torna um novo homem. Então todos que estavam ali viram aquele grande dia, que foi o dia de Pentecostes, e ficaram todos espantados. E Pedro, com grande voz, falou a respeito da promessa de Deus, palavras proferidas pelo profeta Joel. E a pregação de Pedro foi tão impactante, irmãos, que após ele fazer o papel, 3.000 almas não foram salvas, mas foram direto batizadas. Foram direto batizadas. Aí a gente para pensar, aqui, Pedro andou tanto tempo com Jesus, ele era meio marrom, mas Pedro, ele mudou, após o dia de Pentecostes ele mudou. E eu gosto da história de Pedro, porque Pedro era ousado. Pedro era ousado, ele podia ter os defeitos que fosse, mas Pedro, quando era para falar de fé, Pedro era o primeiro a querer andar sobre as águas. Glória a Deus, né, irmão? Assim é Pedro. Pedro era desse jeito, ignorante, marrom, tudo, temperamental, mas o que chamava a atenção de Jesus em Pedro era a sua fé. Então, irmãos, vamos ver aqui a qualidade de Pedro. Daqui a pouco eu explico por quê. Falar, irmão, você está falando de Pedro? Se a campanha é em outro tema, mas peraí, irmãos. As qualidades de Pedro. Então, qual era a qualidade de Pedro? O que chamou a atenção de Jesus em Pedro? Primeiro, a coragem. Pedro foi um dos discípulos mais corajosos. Ele foi um dos escolhidos para ver Jesus transfigurado, e ele foi um dos discípulos que andou sobre as águas. Também temos aqui que chamou a atenção de Jesus em Pedro, foi a fé. Pedro confessou que Jesus Cristo era o Filho de Deus, e ele foi um dos apóstolos que mais trabalhou para divulgar o Evangelho. Está vendo aí, Pedro? Pedro é ignorante, mas ele sempre está ali fazendo a obra do Senhor. Ele sempre está ali no cantinho dele. Então Pedro, e aqui vai nos dizer de fé, e ele se arrependeu de ter negado Jesus por 3 vezes. As outras qualidades de Pedro era que ele era um judeu observante, que conhecia as Escrituras, e ele era generoso, largou tudo para seguir Jesus. E também Pedro era um homem muito comunicativo e humilde. Agora nós temos os defeitos de Pedro, que foi como eu disse, né? Ele tinha uma fé frágil, fazia promessas a Jesus que não conseguia cumprir. Ele podia ser impulsivo, agindo sem refletir muito antes. Ele demonstrou temor, paciência, falta de controle, falta de domínio próprio. Esse era Pedro, um dos homens com defeitos e qualidades. Então, irmão, por que você está falando da vida de Pedro? Porque, irmão, na caminhada do Evangelho, para servir a Jesus, às vezes nós queremos fazer do nosso jeito, irmão, mas não adianta.
Porque você pode procurar nas Escrituras. Eu quero fazer do meu jeito, mas a Escritura não deixa. Eu quero ir para cá, mas a Escritura manda eu parar e orar. E Pedro, ele era assim. É assim também nas nossas vidas. Às vezes nós queremos fazer do nosso jeito, mas é do jeito de Jesus Cristo. E é conforme a sua caminhada e a minha caminhada que a gente vai aprender. Não se preocupa se você falar, não, mas eu ainda tenho um pouco de defeito. Vai chegar o dia do Pentecoste na sua vida, irmão. Vai chegar o dia do Pentecoste e você vai ser uma nova pessoa. O que importa é você estar sentado, caminhando com Jesus, aprendendo com Jesus, fazendo o que Jesus quer, né? Isso aqui é uma verdade, pastor. É uma verdade. Por quê? Porque tem pessoas assim, irmão, que ainda estão dentro da igreja, mas não conseguem mudar os costumes. Fala, não, eu do meu jeito, eu ainda não vou mudar. Eu sou assim. Eu vi um negócio que é retrucado, mas quem sabe as coisas aqui? E quem pode tomar decisão por nós é Jesus Cristo. Só Ele pode fazer tudo o que nós precisamos, não a gente fazer do nosso jeito, né? Então, todo Pedro era um apóstolo. Aqui é a história dele. E todo obreiro da casa do Senhor, ele tem que ter um bom testemunho. E tem que ter um bom testemunho de altos, de baixo. Tem que ter testemunho de vitória. Tem que ter testemunho de ensinamento. Pedro aprendeu aqui muita coisa. E a partir do momento do dia de Pentecostes, a fé dele, a fé imatura dele, foi embora. Ele virou outra pessoa. E aí ele precisava escrever essa epístola. Eu fui pesquisar o primeiro dessa campanha. Aí ele tinha que ir, irmão, praticamente Pedro tinha que ir até Roma. Quando, aqui meus burros. Amém? Pedro encontra-se em Roma quando ele escreveu para os exilados que estavam na dispersação de Deus. E ele escreveu esta carta principalmente para os cristãos gentios que estavam espalhados pela província da Ásia Menor, pelo fato de estarem sendo perseguidos, e em lugares e áreas do império. Ou seja, Pedro escreveu essa carta para aquele povo que estava se escondendo, porque estava fazendo a obra do Senhor e estavam sendo perseguidos. Pedro não foi prometer para ele casa, Pedro não prometeu para ele carro, nem riqueza. A palavra do Senhor vai nos dizer que Pedro chegou até, Pedro escreveu esta carta, e nesta carta tem uma parte que me chama a atenção, onde Pedro vai falar assim: fomos, olha aqui, para mim e para você, igreja, para mim e para você, o que Deus quer nesta noite de nós? Deus quer falar assim para você: fomos gerados para uma vida de esperança. Fomos gerados para uma vida de esperança, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se acaba, e por fim guardadas no céu, não é aqui embaixo. Esse mundo, irmão, incorruptível, esse mundo incontaminável está guardado para mim, para você, lá no céu. Aqui Pedro está falando para eles: não desanima não, continua fazendo a obra, porque o seu galardão está lá no céu. Aqui nós vamos sofrer, aqui nós vamos passar necessidades, vamos passar por perseguições, não vamos ter dias fáceis aqui, porque o nosso galardão está no céu. E Pedro ainda vai chegar com grande voz aqui, e ele vai afirmar com total segurança. Por quê? Porque ele era um homem que caminhava com Jesus, e ele ganhou a certeza da salvação dele. Porque por mais que eles fossem, os apóstolos fossem perseguidos, porque eles também foram perseguidos, não adianta procurar na Bíblia alguém que teve uma vida boa. Eu vou falar para vocês, alguém que tentou na Bíblia ter uma vida boa, mas mesmo assim teve que passar provação. Eu vou falar para vocês. Então, Pedro, ele tinha que levar essa mensagem para eles. Por quê? Porque, irmão, perseguição mata crente. Perseguição faz com que o crente fique dentro de casa. Perseguição faz com que o crente desanima de ir para a igreja, porque às vezes a perseguição chega na nossa vida e a gente vai querer questionar, falar: Senhor, eu estou na tua igreja há tanto tempo, eu não vejo meu marido vindo para a igreja comigo. Senhor, eu estou na tua casa há tanto tempo, meu filho está desviado lá fora com os amigos. Senhor, eu estou na tua casa há tanto tempo e nada dá certo na minha vida. Mas você está indo no caminho certo.
nós estamos indo no caminho certo. Amém, irmãos? Está entendendo por que a gente tem que ficar na igreja orando, buscando? Por isso. Porque o que está guardado para nós não está aqui, está lá em cima. Aí se você tiver seus olhos espirituais, puder abrir seus olhos espirituais, aí você consegue até ver o que tem guardado para você. Voz de ouro, banquete te esperando, um lugar onde não tem mais choro, não tem pranto, não tem sofrimento. Isso aí está tudo guardado para mim e para você. Só basta você continuar firme. Continua firme, irmão. Portanto, essa epístola do Novo Testamento é indicada para qualquer pessoa que esteja passando por perseguição pelo fato de ser cristão. E esta carta é uma carta de esperança. Ou seja, Deus hoje os irmãos sabem, eu não gosto de bater, eu não gosto muito de bater não. Mas hoje tem uma carta de esperança para mim e para você. Tem uma carta de esperança. E aí, irmão, eu falei para os irmãos sobre um homem na Bíblia que era para ter uma vida boa, mas sem passar por provação. E aí nós vamos lá para o livro de Jó. Quem conhece a história do livro de Jó sabe que aquele homem ali está virando provado. Então, vamos lá, irmãos. O livro de Jó vai falar sobre perdas e também é um livro de confiança em Deus. E nos momentos mais difíceis da vida, nós temos que ser fiel a Deus, continuar adorando ao Senhor, porque temos um homem chamado Jó, um homem de Deus que se desviava do mal, mas mesmo assim teve que ser provado, perdendo tudo o que tinha, mas não negou a Deus em momento algum. As coisas que Jó perdeu, irmão. Jó perdeu os seus bois, suas jumentas, suas ovelhas, os seus camelos, seus filhos que estavam reunidos, que veio um vento na casa onde eles estavam e caiu sobre eles. Aí eu dou uma pausa aqui, irmãos. Irmãos, todo mundo sabe aqui o quão duro é a perda de um familiar, né? Enquanto você está aqui, você está perdendo seus bens materiais, algo material, isso daí com a saúde, você consegue buscar trabalhando, né? Você consegue ir lá e a luta e tentar recuperar o que você perdeu, né? É material. Deus provê. Só que é o seguinte, irmão, aqui nessa história de Jó, vai dizer que Jó perdeu os filhos também. Foram 10, né, pastor? 10 filhos, 7 meninos e 3 filhas. É isso, né? Eu estou aprendendo, irmão. Eu estou aprendendo aqui com vocês também. Então, irmão, você imagina, se perder um marido já é ruim, perder um filho é dolorido. Imagina a dor que Jó sentiu ao perder 10. Porque assim, a história vai dizer que Jó praticamente houve um debate sobre a vida de Jó. Porque Jó era um homem fiel, temente, se desviava do mal. Jó estava sossegado, Jó estava tranquilo na casa dele, né? Tudo que Jó fazia, ele consagrava a Deus. Tudo que ele fazia, até antes dele comer, ele orava ao Senhor. Muito obrigado, Senhor. E Jó estava numa vida boa, só que daí houve um debate sobre a vida de Jó lá no céu. Foi aonde que Deus falou: tu vês meu servo Jó? Daí Satanás falou: estou vendo, Senhor, estou vendo. Aí Deus vai lá e fala assim, como se Deus estivesse colocando a mão no fogo por Jó. Está vendo ele lá? Homem infiel a mim. Ah, mas se eu tocar na vida dele, se eu tocar nas coisas que ele tem, ele vai reclamar diante da sua face, ele vai reclamar perante o Senhor. Eu duvido que ele vai. Aí foi lá, o Senhor, o próprio Deus falou. Então vai lá e toca. Pode ir lá, mas não tira a vida dele.
Pode tirar as coisas dele, mas não tira a vida dele. Então Satanás já só correndo, né? Porque é isso que ele faz. Ele pega, né? Ele aproveita a oportunidade e já vem para cima do cristão com tudo para poder arregaçar o mundo. Então foi lá, foi até Jó, aí fez Jó passar por essa aprovação, né? E aí Jó, quem achava que Jó ia reclamar, ia murmurar, porque falava, Senhor, perdi meu filho, o que eu fiz para o Senhor? Que o Senhor fez isso comigo, tirou meu filho, tirou meu esposo. Eu não fiz nada, eu oro, eu faço tudo pelo Senhor, mas Deus estava colocando a mão no fogo na vida do Jó. Já pensou Deus falar assim a Satanás, eu coloco a minha mão no fogo pelos meus servos aqui, eu coloco porque eu sei que se ele for provado, ele vai dobrar o joelho e vai reconhecer que eu sou maior do que tudo sobre a vida dele. Então já foi provado, irmão. Tem gente, irmão João, porque assim, tem gente que prega e fala assim, irmão, não tem que ficar massageando a igreja não tem que ficar. Não, irmão, a palavra do Senhor, ela é como uma espada de dois gumes, ela corta para dois lados. Verdade. Tem pessoas, irmãos, que é provado pela fé, que tem, e tem pessoas que é provado pela obediência, que o inimigo vem mesmo para arrebentar mesmo. Mas Jó aqui, por ser fiel, ele estava sendo provado pela fidelidade dele com Deus. Ou seja, não tem estado, não tem por onde correr. Você vai ser, eu e você, nós vamos ser provados do mesmo jeito. Mas faça assim, eu quero ser provado, mas eu quero ser provado pela minha fidelidade e pela minha fé. Eu não quero ser provado pela minha rebeldia não, porque se eu for provado pela minha rebeldia, eu vou cair. Então, hoje tem uma palavra de esperança para você. Você vai ser provado, você pode ser provado pela sua fé. O inimigo vai fazer de tudo para poder abalar você, na sua família, onde for. Ele vai fazer de tudo para te provar. Então, irmãos, veio a segunda prova de Jó. E como todos sabem, depois de Jó ter raspado a sua cabeça, rasgado suas vestes e adorado ao Senhor, veio a segunda, aonde ele foi lá de novo falar com Deus. E aí Deus falou, tá vendo? Ele está lá me adorando. Está lá me adorando, perdeu tudo, mas está me adorando. E aí o inimigo vai chegar e falar, então deixa eu tocar na saúde dele que eu quero ver. Só para você ver como o inimigo ele não sossega. Ele quer te abalar de qualquer jeito, irmão. E aí ele foi, o Senhor falou, toca na saúde dele, mas não mata, não tira a vida não. Eu quero ver até onde ele vai. E aí mais uma vez, Jó, Deus coloca a mão no fogo por causa dele, servo fiel. Glória a Deus. É assim. Então, irmãos, a palavra do Senhor vai dizer que Jó veio uma enfermidade maligna sobre a vida de Jó. E aí Jó começou a se coçar com cacos de telha. O inimigo agora pegou na saúde, né? Quer destruir a vida de Jó, quer ver Jó reclamar. E Jó está lá se coçando. E Jó não consegue, irmão. Não consegue. A palavra do Senhor vai dizer que Jó não consegue. Não sai uma reclamação da boca de Jó. Só sai a adoração. Só sai a adoração. Quantas vezes, irmão, eu vou contar um testemunho aqui para vocês. Quantas vezes na minha vida eu já caminhei ali do São Pedro até no Boimirim para buscar algo para minha casa. Já caminhei durante até 20, 25, 30 minutos com mochila, pastor, com 25 quilos de cobre nas costas para trazer as coisas para dentro de casa. E aí, durante essas caminhadas minhas na rua, a gente quer reclamar, irmão. Pô, não tem um cara para me dar uma carona. Pô, não tem ninguém para me ajudar nessa hora. Pô, eu preciso ir para o hospital e não tem ninguém para me ajudar. Aí, em vez de reclamar com ele, não, a gente pode adorar mais ainda. Eu caminhando, irmão. Caminhando pela avenida ali do Boimirim, calor. Aí eu falando com Deus, Senhor, eu não vou reclamar. Eu não vou reclamar. Louvado seja engrandecido do teu nome, Jesus. Porque se o Senhor me colocou nessa situação, o Senhor sabe. E aí, a história vai dizer que a mulher de Jó foi naquela situação deplorável, aquela situação feia,
Aí a mulher de Jó vai dizer assim para ela, deixa eu ver aqui onde eu anotei. Ela vai dizer aqui no versículo 2:9, que ela vai dizer assim: ainda retens a tua sinceridade, amaldiçoa o teu Deus e morre. Olha só para você ver, para a mulher de Jó ter falado isso aqui, nem ela estava aguentando ver Jó naquela situação. Para você ver, irmão, que não é fácil. Que não é fácil servir a Jesus. Você acha que a gente... Tem pessoas que falam assim, não é fácil. Você acha que servir a Cristo é um paraíso? Né? Você vai ficar, você vai ter... Não é, irmão. Nós temos o exemplo de Jesus. Jesus não andava de carro. Jesus não cobrava para pregar. Jesus andava de pé. Jesus era praticamente quase que um peregrino. Onde ele ia, ele era de pé. Ia fazendo obra de pé. Então isso que Jesus quer para nós. Ele só não quer, irmão, que nós murmuramos no momento mais difícil da nossa vida. Porque às vezes a sua bênção, a minha bênção está chegando, mas aí por causa da murmuração sua, uma reclamação sua, volta tudo para trás. E aí, a história vai dizer, já bastava a mulher de Jó falar isso para ele, veio os 3 amigos de Jó, Eliafaz, o Tenamita, Bildad, o Suíta, Zoar, o Naamita. Então vieram, cada um do seu lugar, fizeram certo aqui, entendeu? Choraram e rasgaram as suas vestes e ficaram com Jó ali 7 dias e 7 noites e não falaram nada, porque a dor era muito grande. Até aqui, irmão, estava tudo certo. Até aqui estava tudo certo. Os amigos de Jó vieram, choraram com ele, sentaram com ele 7 dias e 7 noites, não falaram nada. Aí até que aqui também tem um ponto muito específico aqui, que é a realidade do dia de hoje. Vou passar para você. Então, irmãos, aí no capítulo 3 de Jó, vai dizer que Jó começa a se lamentar do seu mau dia. É isso, né, irmão? Corrija aí, Val. Eu estou aqui, estou aprendendo ainda. Então a história vai dizer que Jó começou a se lamentar do seu mau dia. Aí, irmão, é onde que vem eu acho que é a pior dor do cristão. Que é o quê? Que é quando os amigos de Jó, que choraram 7 dias e 7 noites com ele, em vez de trazer uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança, uma palavra de alegria, uma palavra: ô Jó, nós estamos com você, a gente vai orar com você e Deus vai responder por que você está nessa situação. Não. Os amigos de Jó começaram a piorar a situação dele, irmão. Como começou a piorar a situação dele? Atacando Jó, falando que Jó estava errado, que Jó estava em pecado, que Jó estava fazendo, que Jó, alguma coisa Jó fez que virou a Deus. Então aqui vai dizer que você é pastor, eu não sabia, pastor? Não lembro. Então no capítulo 4, do 4 ao 25, do capítulo 4, do capítulo 4 do livro de Jó até o capítulo 25, Jó vai sofrer os piores julgamentos dos seus amigos. Aonde o último ataque é de Bildad e Suíta. Então vamos lá, irmão. No capítulo 26, Jó faz a sua terceira e última resposta à Bildad. No capítulo 27, Jó sustenta a sua inocência. No capítulo 28, Jó fala sobre a sabedoria. No capítulo 29, Jó relembra a sua vida. No capítulo 31, Jó vai se declarar íntegro. Então, no capítulo 32, os amigos de Jó param de responder a Jó, pois eles viram que Jó era justo nas suas palavras. Ou seja, eram os amigos de Jó atacando e Jó se defendendo, eram os amigos de Jó criticando e Jó procurando um jeito de falar com eles que não pecou, que não errou. E hoje em dia eu vou falar para vocês, irmão, no dia de hoje está difícil. Sabe por que às vezes a igreja fica vazia? Por causa da frieza de muitos que estão juntos, que se dizem irmão,
Mas em vez de ajudar o irmão, pegando na mão, levando uma palavra de carinho, de conforto, para trazer de volta, para que busque uma resposta de Deus, para trazer ele, não, vai criticar, vai querer derrubar o irmão mais ainda. A própria palavra está dizendo, irmão, não é eu que estou falando, a própria palavra está dizendo que os amigos de Jó aqui fizeram certo, eles fizeram certo. Por quê? Porque eles chegaram, prantearam com Jó e ficaram 7 dias. Mas depois que Jó começou a se lamentar, os amigos começaram a atacar, irmão. E é isso que mata crente dentro da igreja. Sei que nós devemos ser obedientes à palavra, nós temos que ser servos do Senhor e fazer aquilo que Deus quer. Mas você, como um irmão em Cristo Jesus, não deixe seu coração esfriar. Vai buscar o teu irmão que está precisando de algo lá, está passando provação, está sendo provado. E você verá o milagre de Deus acontecer na sua vida. Hoje em dia está tão difícil, irmão, as coisas, porque está como se dizem, está um negócio de religiosidade tão grande, que o irmão fala, deixa o irmão lá, ele não quer vir, deixa ele. Irmão, você não sabe como é que o irmão está lá dentro. De repente ele está igual o Jó, as pessoas que estavam de inteira lá, procurando a Deus lá dentro da casa dele. E a gente, como igreja, nós temos que buscar os nossos membros. Temos que buscar aqueles que nos ajudam. Não criticar. Posso escutar no amém da igreja? Isso, meus irmãos. Deus está falando comigo e com você. Eu tenho uma palavra de esperança para você. Eu tenho uma palavra de bater essa noite. Então, irmãos, aí o que vai acontecer com esses 3? No capítulo 32, os amigos de Jó pararam de responder ele. Então também veio um tal de Eliú, que esse daqui também não sei de onde que veio. E aí, depois que os amigos de Jó se calaram, esse tal de Eliú veio, começou a criticar a Jó e falou que Jó, em vez de estar falando de Deus, estava se justificando a si mesmo. E ele não estava gostando, porque Jó estava praticamente em uma fase de lamento. Estava numa fase de lamento, mesmo assim, o irmão ainda se incomodou e foi lá. Aí ele está gostando, calma, o cara está se pranteando ali, o cara está chorando, buscando uma resposta, você está sendo ruim. E aí, irmão, a palavra do Senhor vai dizer que aqui, que o Senhor acendeu-se contra os amigos de Jó, porque eles não falaram que era reto a Jó. E então Deus fala para eles prepararem 7 bezerros, 7 carneiros, e ele tinha que oferecer a Jó holocausto, e Jó tinha que aceitar e orar pelos seus amigos, né? Então a palavra do Senhor vai dizer que por causa dessa falta de sabedoria, essa falta de sabedoria dos amigos de Jó, o Senhor se acendeu, se ira contra eles, e eles tiveram que ir até Jó. Deus fala para eles, ó, vai até lá e faz um holocausto para Jó e oferece para ele. E aí é onde que Deus vai falar conosco, porque aqui a palavra vai dizer que Jó teve que orar pelos seus amigos, o cativeiro dele, para virar o cativeiro dele, e as bênçãos do Senhor veio em dobro. Ou seja, não é só nos amigos de Jó, mas é no meu e no seu coração. Se você tem algo contra seu irmão, chegou a hora de você perdoar. Se você tem algo contra o seu irmão, está na hora de você chegou a noite de você abraçar ele, abraçar ela, para que algo que você perdeu volte em dobro na sua vida. Está vendo como que não é só os amigos de Jó, mas Jó também teve que orar, aceitar o holocausto e orar pelos amigos, para que Deus virasse o seu cativeiro, né? Não é feio, irmão, não é feio perdoar. A melhor coisa que tem é você perdoar. A gente tem que perdoar. Quantas pessoas na minha vida, lá onde eu moro, me magoou, e quando chega na minha porta lá, até café eu dou café. Ô irmão, precisa de alguma coisa, mas eu nem lembro do dia que o irmão me magoou, nem lembro. Então, isso é o que Deus quer de nós, irmão. Quer virar seu cativeiro? Perdão.
abençoe cada dia mais. Vai buscar teu irmão que está ferido lá. Não critica não. Buscar ele quanto há tempo. E aí, irmãos, aqui eu vou parar, porque já vou passar para o pastor, mas eu preciso fazer aquela oração. Eu preciso fazer aquela oração. E aqui eu acho que os irmãos entenderam o que Deus quer de nós, não quer? Deus está trazendo uma palavra de esperança para nós. Aonde há um lugar guardado para mim e para você. Um lugar incorruptível. Um lugar onde não tem mais choro, nem pranto. Onde não tem mais fofoca, não tem reclamações. Onde ninguém vai falar mais mal de você. Onde você vai chegar e vai falar: muito obrigado, Jesus, por ter chegado aqui. Hoje eu tenho paz. Então esse lugar é guardado para mim e para você. E eu peço aos irmãos que eu vou orar. Quem sentir de levantar e receber oração, eu fico muito feliz. Tem um louvor, ele fala muito ao meu coração. Uma vez eu vim aqui ministrar sobre cura. E o mover do Senhor foi tão bom que eu cheguei em casa, dobrei meu joelho e orei agradecendo a Deus muito. Mas por quê, pastor? Porque a palavra do Senhor tem que entrar no coração comigo, para que o Espírito Santo trabalhe. Por isso que eu falo para vocês, irmãos, atenta aos teus ouvidos para a palavra. Você pode colocar, irmãos, vamos orar. Deus vai fazer o restante. Glória a Deus. Aleluia. Isso aí. Glória a Deus. Fica espírito, irmão. O inimigo se levanta mesmo. Fique em paz. Vamos orar para Deus repreender também todo o mal lá fora. Não só orar aqui dentro, mas vamos orar lá fora para que Deus venha abençoar a cada família, a cada casa ao redor dessa igreja. Que o Senhor venha multiplicar este lugar cada dia mais. E eu fico feliz porque desde quando o pastor Cláudio estava aqui, tem irmãos que ainda continuam aqui firme com Deus. Então continua, irmão. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. O celular está meio ruim, mas o nosso irmão ali vai dar um jeito. Glória a Deus. Eu creio que o Senhor vai fazer algo aqui. Eu creio, Jesus. Glória. Presta atenção, irmão, nessa letra. E abre o seu coração, Espírito Santo. Faz a minha voz na palavra. Faz o meu socorro bem presente na hora da angústia, Senhor. Por isso eu não vou temer. Não vou olhar as circunstâncias, Senhor. Filho de Deus, eu tenho paz. Senhor, eu peço a Ti, Senhor, nesse momento, que o Senhor toque no coração da Tua igreja, nosso amado, nesse momento, em nome de Jesus. Tirar toda a frieza do coração. Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor, coloca as Tuas mãos sobre a vida de cada um nesse momento. Porque o Senhor, meu Pai, toca a nossa força, a Tua palavra, meu Pai, é nosso alegria. Segura a fiel, em nome de Jesus, Senhor, amado, que o Senhor possa encontrar a nossa casa, aos nossos que estão afastados, meu Pai, dessa igreja, que estão, meu Pai, longe do Senhor. Oh, Deus amado, em nome de Jesus, Pai, eu peço ao Senhor, toca nos corações nessa noite. Eu vim aqui crendo, meu Pai, na vitória. Eu vim aqui crendo, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, vai restituir, meu Pai,
orando para quem pecou pedindo o começo da tua obra. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, traz de volta, meu Pai, para aquilo que foi tirado. Ó, Deus amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui embaixo lutando, nós estamos aqui embaixo, meu Pai, tentando ser forte. Ó, Deus amado, em nome de Jesus, Pai, nos renova nessa noite, porque o Senhor é o nosso amigo. Oh, Espírito Santo, em nome de Jesus, toca no coração nessa noite. Não é coisas materiais que nós buscamos, mas sim, meu Pai, para a tua presença. Não é coisas materiais, meu Pai, que nós queremos, mas sim a firmeza de estar na tua presença, na tua igreja. Ah, Senhor amado, nós, meu Deus amado, em nome de Jesus, estamos aqui firmes, estamos aqui de pé, meu Senhor amado, em nome do Senhor, Pai. Toca no coração, traz de volta, meu Pai amado, o renovo, traz de volta, meu Deus amado, aquilo que foi tirado. Oh, Espírito Santo de Deus, aquela adoração que a tua serva tinha, aquela adoração que o teu servo tinha, onde o inimigo quer colocar a mão e quer, meu Pai amado, derrubá-lo, quer somente jogar no chão. Eu repreendo em nome de Jesus todo levante do inimigo, que haja vida, que haja renovo, que haja restituição, não só por coisas materiais, mas sim restituição do nosso coração, mas sim restituição do Espírito Santo, mas sim restituição, meu Pai amado, de força. Renova as nossas armaduras para que nós possamos, meu Pai amado, oh Senhor amado, enfrentar a diversidade do seu inimigo. Oh Deus amado, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, este povo de Santa Júlia, a cada um que está lá fora, eu peço ao Senhor que o Senhor toque no coração de cada um que está pedindo uma libertação, que quer sair dessa vida da droga, que quer sair dessa vida da bebida. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, vai de encontro ao coração do teu servo, que está desviado dos teus caminhos, traz meu Pai amado para a tua casa, faz dele um servo do Senhor, faz dela uma serva do Senhor, em nome de Jesus, Pai. Restitui, meu Deus amado, que foi tirado da tua igreja. Deus amado, trabalha nos corações nessa noite, trabalha nos corações nessa noite. Senhor amado, em nome de Jesus, trabalha com perdão. Em nome de Jesus, trabalha com abraço. Quem puder abraçar teu irmão, abraça teu irmão. Em nome de Jesus, que o Senhor possa repreender todo o mal sobre essa igreja, todo o mal de redor desta casa, toda oração contrária. Faz aqui, meu Pai amado, a tua obra. Coloca aqui, meu Pai amado, os teus anjos acampados sobre o teto dessa igreja, para que o nome venha a ser glorificado. Coloca aqui, meu Pai amado, a tua presença sobre essa igreja, sobre cada um desse lugar, para que todos vejam lá fora o quão grande e maravilhoso é a tua obra. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo, meu Deus amado, todo o mal, toda a tristeza, toda a depressão. Em nome de Jesus, que saia para fora tudo aquilo, meu Pai amado, que não te agrada. Traz alegria, traz, meu Pai, felicidade. No momento da lágrima, que o Senhor traga o sorriso. No momento, meu Pai amado, da manutenção, que o Senhor traga, meu Pai amado, o coração. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te agradeço, meu Pai, por essa noite. Continua trabalhando no coração dos teus servos. Em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, Jesus, pela tua igreja. Eu te agradeço, meu Deus amado. Amém e amém. Aleluia, Deus é fiel. Deus fala da forma que Ele quiser, Ele usa quem Ele quiser e do jeito que Ele quer. Não é do meu jeito, não é do seu jeito, é do jeito que Deus quer. Eu creio que alguém aqui, Deus falou muito no coração, em nome do Senhor Jesus. Queridos, vamos aos avisos em nome de Jesus. Quinta-feira, amanhã tem ciclo de oração, irmãos. Amanhã tem ensaio, tá, com as irmãs. Ciclo de oração, ensaio com as irmãs. Sexta-feira temos escola bíblica aqui. Queridos, nós temos temos poucas pessoas, não muito, também poucas pessoas nós temos aqui
aprendendo a palavra de Deus. Nós estamos num tema muito bom, que é a carta que Paulo escreve aos Gálatas e aos Efésios. Então, se você quer aprender, venha aqui para a escola bíblica em nome do Senhor Jesus. Domingo nós temos culto com a família, culto da família. Vai estar ministrando aqui o diácono Fábio, que foi convidado em nome de Jesus. E queridos, domingo é feriado, né? Sexta vai até segunda-feira. Domingo eu queria fazer uma reunião de alinhamento aqui com toda a liderança. Quem vai viajar aqui? Quem vai viajar no domingo? Todo mundo está em casa de boa, então vai estar todo mundo descansado. Às 16h30 não vai ter ensaio, não vai ter nada, porque eu vou fazer uma reunião com todos vocês aqui, em nome de Jesus, para alinhar muitas coisas e também cobrar muitas coisas. Só liderança e quem tem cargo na igreja de liderança. Entende? Então, irmãos, quero fazer essa reunião de alinhamento, porque esses meses aí eu já estou observando alguns departamentos, não estão indo, e aí eu quero pegar na sua mão e andar junto. Se vocês for viajar, me avise, porque aí eu posso remarcar. Mas domingo, e aí o que acontece? A gente já vem para o culto, e aí nós compramos um bolinho e já tomamos um café aqui e fica para o culto. Entende? Não precisa correria, e aí a gente já fica aqui para o culto. Amém? Amém? Então, esta reunião está marcada. Nenhum departamento vai fazer ensaio, nada, porque nós temos essa reunião. E aí a gente vamos alinhar uns trabalhos, e alguns trabalhos que eu estou com foco da gente estar fazendo aqui na igreja, em nome de Jesus. Outra coisa, queridos, eu vou falar hoje, eu vou falar domingo. Nós estamos com um grande problema, meu Deus do céu. Uma das coisas que fez eu tomar a atitude de orar aqui nessa igreja. Esta mídia não vai para frente em nome de Jesus, não vai para frente. Nós recebemos uma doação de um notebook, eu gastei R$800 já, e ele deu problema de novo. Sabe a decisão que eu tomei já? Comprar tudo novo. Quem está comigo? Glória a Deus. Quem está comigo? Tudo novo, irmãos. Até o projetor que eu ia levar lá, minha esposa, alguma pessoa eu entrei em contato, depois que eu tive uma reunião com o Joel, ele falou: pastor, leva lá, o cara cobra mais 200, 250, melhor comprar tudo novo, irmãos. Nós vamos comprar tudo novo, já está tudo lá no caminho, já estou só esperando vocês. Falar assim: vamos, pastor, para cima, porque se vocês derem as mãos, irmão, eu vou fundo, vamos para lá. Eu quero saber quem fez cartão de crédito, parcelar em tantas vezes. Quer saber se nós já fica aqui com um negócio tudo novo. Em nome de Jesus, irmãos. Eu detesto embaçamento no negócio. Meu negócio é eliminando já, eu já vou eliminando já. Tem de eliminar. Porque o negócio dá trabalho. Aí a Jana me liga e fala: pastor, como que ficou? Eu falei: não, em nome de Jesus. Liguei para o técnico, o técnico falou: não, pastor, eu vou aí na sua casa, mas vou retirar ele. Eu falei: irmãos, vou vender ele, vou vender, se vocês souberem, quem quer comprar, eu vou vender ele para nós resgatar lá os R$800 que eu gastei. R$800, irmãos. Entendeu? Estou vendendo MacBook da Apple. É bom, irmãos, só que assim, tem que levar no técnico, e eu ainda indico o técnico lá para vocês consertar ele. É bom, é uma máquina muito boa, só que o que, irmãos? Quando a gente pega um negocinho já usado,
E nós não precisamos disso, não. Está pagando peça aí, não vai não, não vai. Em nome de Jesus. Então tá lá. Então, chegar em casa já passa o cartão, o negócio vai chegar logo amanhã ou depois já. É assim. Eu não quero nem saber quem fez cartão que deu limite. Em nome de Jesus, vamos colocar de pé, vamos orar. Agradeço aqui todos os visitantes, sejam bem-vindos, viu? Bem-vindas, em nome de Jesus. A casa é do Senhor e a casa também é sua. Volte sempre vocês, em nome de Jesus. A gente fica muito honrado recebendo visita aqui. Ô meu querido, Deus continue te abençoando. Tá bom? As portas estão abertas aí. O dia que quiser vir, você falar com o Joel, em nome de Jesus. E nós estamos muito alegres que está mais uma noite cultuando ao Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, algum problema, quem tiver, entre em contato comigo. Mas eu quero todos os departamentos, líder de departamento aqui na reunião, secretaria, jovens, criança. Em nome de Jesus, para a gente trabalhar nesse negócio. Em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor, por este culto de glória e de poder. Pai querido, saímos daqui crendo na Tua palavra, que o Senhor falou conosco. Eu creio porque o Senhor falou comigo, que a Tua palavra nos traz perseverança, alegria. Ah, Senhor, em nome de Jesus eu posso sair daqui com as minhas forças reforçadas. Oh, Deus querido, eu saio daqui com vigor de enfrentar, Senhor, mais leões que venham. Oh, Deus querido, em nome de Jesus, nos querer nos derrubar. Mas nós estamos aqui em pé para a honra e glória do Teu nome, porque o reino é do Senhor Jesus. Levante sua mão, se Deus é por nós. Quem será contra nós? O Senhor é nosso pastor. E nada nos faltará. Que o amor de Deus e a graça de Cristo Jesus e as consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja. Todos digam amém. Deus o abençoe.